Pronto, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa correção de atividades de língua portuguesa. Então, dar as boas-vindas aqui a Milena, a Cauane, o Isaac, o Ricardo, Paulo Henrique e aos demais que não conseguiram acessar, né, por problema de conexão ou o celular não está em casa, está com o responsável, né, que não está em casa. Essa gravação eu vou estar nessa webconferência, vou estar gravando e estar carregando lá no YouTube. Até mesmo para vocês, caso tenham ficado com alguma dúvida ainda ao final da correção, vocês podem depois acessar o link que eu vou estar disponibilizando no YouTube e aí vocês podem estar tirando alguma dúvida, tá? Então vou compartilhar aqui agora a tela para que a gente possa fazer a correção. Então a gente apresentou na aula passada de português o uso dos porquês. O nosso objetivo era conhecer as 4 formas possíveis para a escrita do porquê e relacionar as formas dos porquês a seus usos. Então, vocês viram que eram 4 formas de a gente escrever, né? O porquê junto e separado e com e sem acento. Então, são 4 formas possíveis de escrita e para cada forma dessa a gente tem, né, uma relação a um determinado uso na escrita da nossa língua, tá? Então, um dos porquês que a gente apresentou para vocês foi o porquê separado e com acento. E esse porquê separado e com acento, ele é utilizado onde? É utilizado sempre no final de uma pergunta, né? Eu coloquei lá no vídeo do TikTok também outras possibilidades, porque ele aparece no final ou antes de um ponto, né? Que pode ser o ponto de interrogação, quando se trata de uma pergunta, ou também pode ser, né, antes de um ponto final, antes de um ponto de exclamação. Então, vocês podem, né, se deparar com esse tipo de situação, tá? Então, quando ele vem no final, é separado e com acento. E quando é que ele vem junto com acento? Né? Ele é usado sempre depois de um artigo. Né? E também é quando ele é classificado como substantivo. Então, e quais são os artigos? Né? O, a, os, as, uns, uma, uns. Então, todos esses artigos, né, quando o porquê vem antes de um artigo, ou quando ele é um substantivo, ele é junto e com acento. E quando é que ele é junto sem acento? Quando a gente usa ele para uma resposta para fazer uma explicação, né? Quando ele é usado aqui como uma conjunção explicativa. E o porquê, separado e sem acento, ele é sempre usado no início de uma pergunta. Então esse é o mais fácil. Quando vocês vão começar, né, a escrever uma pergunta e que o porquê vem no início da pergunta, você vai utilizar ele separado e sem acento. Então esse daqui é aquele clássico que vocês não podem errar de maneira alguma. Qualquer pergunta que vocês forem escrever, já sabe o porquê é separado e sem acento. Tá? E aí a nossa atividade eu coloquei diversas frases para vocês completarem, né, com o porquê correto. E aí eu queria agora a participação de vocês, né? Pode ser aí pelo chat, pode estar falando. E aí para saber o que é que vocês colocaram. Na primeira letra, vocês tinham que completar a seguinte frase. Carol está triste. Posso saber por quê? Então, nessa situação, qual é o porquê que eu devo colocar? Coloquem aí para mim no chat ou podem até falar. Qual é o porquê? No final de uma pergunta, qual é o porquê que eu devo colocar? Aguardando aqui no chat. Estou acompanhando pelo celular também. Ao final, Isaac respondeu, justamente, Isaac, ó. Ao final, porque separado e com acento. Toda vez, ó, vocês podem ter lá na nossa videoaula, que eu já apresentei, né, lá no vídeo TikTok, e
E na atividade, né, que eu coloquei também uma orientação antes dos itens, o porquê separado e com acento, ele vem no final de uma pergunta. Se ele fosse no início da pergunta, seria sem acento, viu, Cauane? Então, o porquê separado e com acento, ele vem ao final de uma pergunta. Sem acento é no início da pergunta. Então, corrijam aí quem errou, né, a letra A. Carol está triste. Posso saber por quê? Então, ao final de uma pergunta, o porquê é separado e com acento. Feita a correção. Muito bem, Milena. Acertou. Corrigido. Próximo. Letra B. Por que Marta chegou atrasada? Por que Marta chegou atrasada? O porquê, ele está no início de uma pergunta. Então, no início de uma pergunta, o porquê deve vir como? Ele deve vir separado e sem acento. Muito bem, Milena. Isso mesmo. O porquê no início de uma pergunta, ele deve vir separado e sem acento. Diferente do final, né? Como a gente tinha no exemplo anterior. Então, quem acertou, todo mundo aí nos comentários colocando certinho. Mesmo se tiver alguém que tenha errado, já faça a correção. Vamos para a letra C, que essa é fácil, né? Eu acho que todos acertaram. Letra C. Mamãe está feliz porque vai ao cinema. Então, esse porquê vai ser junto ou separado? Com ou sem acento? Coloquem aí no chat. Quem estiver aí com o microfone ligado, desligue. Cauane aqui está dizendo que é junto e sem acento. Vamos ver se a Cauane acertou? Muito bem, Cauane. Junto e sem acento. Mamãe está feliz porque vai ao cinema. E por que nós utilizamos esse porquê junto e sem acento? Porque aqui se trata de uma conjunção explicativa. Ó, mamãe está feliz. Por quê? Estou explicando por que mamãe está feliz. Se mamãe está feliz é porque ela vai ao cinema. Então, como o porquê aqui tem, né, uma função de conjunção explicativa, então ele é o quê? Junto e sem acento. Como a Cauane colocou, o Isaac também, estão de parabéns. Quem não conseguiu, faça a correção. Letra D. Qual será o porquê de toda aquela multidão? Qual será o porquê de toda aquela multidão? Como é que eu devo escrever aqui? Essa também está fácil. Estou aguardando aqui no chat. Bom dia, Danilo, seja bem-vindo. Danilo, nós já estamos na letra D. Aí depois eu envio o link da correção, aí você corrige os itens anteriores, tá? Então, nós estamos aqui na letra D. No chat aqui eu estou vendo que... Tá certo.
Que bom, Danilo. Aqui no chat eu estou vendo aqui que a Milena e o Isaac colocaram que na letra D o porquê é junto e com acento, né, Cauane? Então, por que ele é junto e com acento? Vamos ver se é isso mesmo? Pronto, muito bem, parabéns. Ele é junto e com acento porque nesse caso aqui ele está depois de um artigo. Ó. Qual será o porquê de toda aquela multidão? Então, quando o porquê vem depois de um artigo, no caso o artigo O, a gente vai ter esse porquê junto e com acento. Compreendido? Todos conseguiram acertar? Eu espero que sim. Caso não tenham acertado, vocês podem estar fazendo a devida correção. Letra D, porquê junto e com acento. Vamos lá para a letra E. Quero saber por que você está assim. Quero saber por que você está assim. E esse porquê? Como é que ele deve ser escrito? Bom dia, Paulo Vitor, seja bem-vindo. Aos pouquinhos está chegando todo mundo. Fico muito feliz por isso. Milena está colocando aqui que é junto e com acento. Vamos ver se é isso mesmo? Quero saber por que você está assim. Esse porquê, ele é separado e sem acento. Porque aqui ele tem, né, como é que eu posso, ele tem significado de por qual motivo. Então, quero saber por qual motivo você está assim. Então, quando o porquê, quando esse porquê é aplicado numa situação que pode ser substituído por qual motivo, então, nesse caso aqui, a gente tem um porquê separado e com e sem acento, tá? Esse daí muita gente ficou confuso, né? Quero saber por que você está assim. Corrigido. Também pode ser substituído pelo qual. Quero saber por qual motivo, né? Por qual motivo você está assim. Então, quando vocês encontrarem essa situação, é o porquê separado e sem acento. Façam a correção aí da letra E. Eu vi aí que vocês não conseguiram chegar na resposta correta. Letra F. Você foi aprovado e não sabe por quê. Na letra F, o porquê vem antes de um ponto. No caso, ponto final. Qual é o porquê que a gente escreve antes do ponto? Coloque aí no chat. Qual o porquê a gente coloca antes do ponto? Você foi aprovado e não sabe por quê. Será que é junto, separado? Danilo está dizendo que é o porquê junto e com acento. Vamos ver se o Danilo acertou. Danilo é com acento, mas é separado. Ó, porque vocês devem perceber que está no final de uma frase antes de um ponto. Viu? Então, quando o porquê vem antes de um ponto, ele deve ser separado e com acento. Como eu coloquei lá no início, geralmente é um ponto de interrogação. Geralmente ele vem no final de uma pergunta. Mas só que esse ponto também ele pode ser um ponto final ou um ponto de exclamação. Isso daí eu coloquei já lá no vídeo do TikTok, que eu compartilhei com vocês, que eu coloquei algumas regrinhas sobre o uso dos porquês. E lá deixava bem claro que quando o porquê vem antes de um ponto, seja ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, no caso no final de uma pergunta, o porquê vem separado e com acento. Então, quem não conseguiu, a Cauane aí conseguiu, né? Acertou, e os demais, caso não tenham conseguido, façam a correção.
Letra G. Por que está tão feliz? Desculpa, não é uma pergunta, né? Eu estou afirmando. Por que está tão feliz? No caso aqui, é uma resposta. Então, a letra G, o porquê é utilizado em uma resposta. Qual é o porquê que a gente usa em uma resposta? Eu faço uma pergunta, por que você está assim? Aí ele respondeu, por que está tão feliz? Por que está tão feliz? Então, nesse caso de uma resposta, qual é o uso do porquê correto? Vamos verificar enquanto vocês vão colocando aí no chat. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza uma resposta, isso mesmo, Isaac, junto e sem acento, né? Numa resposta, o porquê é junto e sem acento. Isso também estava fácil. Se fosse uma pergunta, era separado. Mas como é uma resposta, é junto e sem acento, certo? Então é muito simples. Se eu faço uma pergunta, tentem ver se vocês conseguem compreender. Se eu faço uma pergunta, eu utilizo o porquê sem acento e separado. E quando eu vou responder, eu junto ele. Certo? Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo. Nós já estamos na letra G, aí você acompanha a correção e depois você vê no link que eu vou mandar da gravação, aí você corrige o restante, certo? Então, letra G, façam aí a correção. Nós identificamos que por se tratar de uma resposta, o porquê é junto e sem acento. Letra H. Vitória não foi à festa porque não tem vestido. Vitória não foi à festa porque não tem vestido. Qual é o uso correto do porquê nessa questão, nesse item? Coloquem aí no chat. Aqui também se trata de uma resposta, né? Eu posso ter perguntado por que a Vitória não foi à festa? E a resposta, Vitória não foi à festa porque não tem vestido. Então, esse porquê numa resposta, assim como no item anterior, a gente deve colocar junto e sem acento. Muito bem, Isaac. Perfeito. Então, quando se trata de uma resposta, é junto e sem acento. Se fosse a pergunta, por que Vitória não foi à festa? Aí seria separado, viu, Cauane? Mas como é uma resposta, o porquê é sempre junto e sem acento. Façam a correção. Muito bem, Guilherme. Muito feliz por ter acertado. Tá? Então, vamos ficando atentos a essas regrinhas. Separado, junto, acento com acento. Sempre tem uma regrinha fácil. Então, é sempre associar, né, a essas questões e estar treinando. Revisando essa atividade, revisando a videoaula que vocês vão conseguir. Isso, Cauane. Junto e sem acento. Muito bem. Letra I. Ignoraram o porquê da sua escolha. Olha só, ignoraram o porquê da sua escolha. Nesse caso aí, ó, tem um artigo O. Qual é o uso do porquê que eu utilizo após o artigo? Cauane já está dizendo que é junto e com acento. Vamos ver se a Milena também, junto e com acento. Isso é fácil, né? Eu acho que vocês já conseguiram aprender. Sempre depois do artigo, o porquê é junto e com acento. Muito bem, Isaac. Isso, Paulo Henrique. Todo mundo acertando. Feliz demais por isso. Então, porquê junto e com acento vem sempre depois de um artigo e ele também quando é classificado um substantivo. J. São difíceis os caminhos porque caminhei. São difíceis os caminhos porque caminhei. E aí, esse daqui, será que vocês vão acertar? Será que vocês acertaram? Porque vocês já fizeram, né?
Coloquem aí para mim no chat qual foi o porquê que vocês utilizaram aqui. Cauane colocou junto e sem acento. Olha aí, todo mundo junto e sem acento. Vamos ver se acertaram. Parabéns, galera. Todo mundo aí, ó, afiados. Parabéns, ó. São difíceis os caminhos porque caminhei. Né? Então aqui vocês vão utilizar o porquê junto e sem acento. Letra K. Isso mesmo, Guilherme. Muito bem. Todo mundo aqui acompanhando pelo chat, no celular, todo mundo acertou. Letra K. Não veio à faculdade, por que carona? Não veio à faculdade, por que carona? O que é que a gente vai utilizar aqui? Não veio à faculdade, por que carona? Colocar ali junto... Oh, desculpa, separado e sem acento. A Cauane colocou... Paulo Henrique também, separado. Todo mundo falando que é separado e sem acento. Vamos ver? Muito bem. Olha aí, todo mundo acertando. Não veio a carona por quê, carona, né? Então, a gente está aqui fazendo uma pergunta, separado e sem acento. Parabéns aí para todos que acertaram. Letra L. Não viajou porque não tinha dinheiro. Não viajou porque não tinha dinheiro. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? Não viajou porque não tinha dinheiro. Será que é junto e com acento? Vamos verificar. É junto e sem acento. Aqui é uma resposta, né? Eu posso perguntar, Paulo Henrique, por que você não viajou? Aí não viajou porque não tinha dinheiro. Então, nesse caso, é um porquê junto e sem acento. Viu? Alguns colocaram aí com acento, mas esse porquê aqui não é substantivo e nem vem depois de um artigo. Então, quando o porquê vem como resposta, você sempre deve lembrar que é o porquê junto e sem acento, tá? Parabéns, Guilherme. Guilherme colocou aí que acertou. Os demais também podem estar se colocando, né? Se pronunciando aí se erraram. Pessoal, se vocês erraram alguma, não fiquem tristes, tá? Acontece, é muito confuso. Eu confesso para vocês que não é fácil. Mas aos poucos é assim. Se vocês... Né, a gente está aqui discutindo agora. Se vocês não estudarem mais, daqui um dia vocês não vão lembrar mais de nenhuma regrinha. Então, fique sempre estudando, relembrando quando vocês forem falar um porquê, para pensar isso é uma resposta, uma pergunta, é no início, é no fim, é um substantivo. Então, sempre associar alguma coisa para poder fazer a devida escrita. Letra M. Por que as pessoas vivem brigando? Essa é fácil, eu quero ver todo mundo acertando. Por que as pessoas vivem brigando? Por que as pessoas vivem brigando? Qual é o porquê que eu utilizo no início de uma pergunta? No início de uma pergunta, olha só, vamos ficar atentos para não confundir. Isso, Cauane. No início de uma pergunta é porque separado e sem acento. O porquê ele só viria, né, com acento se fosse no final da pergunta. Como ele não está no final da pergunta, você deve colocar ele separado e sem acento, pois está aqui no início de uma pergunta. Olha só, estou gostando de ver. Todo mundo aí colocou aí e está acertando. Pelo que eu vejo aqui no chat, Isaac, Cauane, Paulo Henrique. Muito bem. Feliz demais por vocês estarem, né, por mais confuso que seja, mas vocês ficaram atentos às instruções, né, à explicação que foi dada no nosso vídeo aula. Então, continue estudando que vocês vão
Sempre se dá bem nessas escritas. Letra N. Não viajou por quê? Muito bem, Isaac. Letra N. Não viajou por quê? Olha só que agora o porquê está no final de uma pergunta. Qual é o porquê que eu utilizo no final de uma pergunta? Escrevam aí para mim o que é que vocês colocaram na atividade. Cauã disse que é o porquê junto e com acento. Será que ela acertou? Porquê junto e com acento. Isaac também está dizendo que é junto e com acento. E aí? Será que acertaram? Pessoal, olha, daqui nós já fizemos e vocês erraram. No final de uma pergunta, sempre colocamos o porquê separado e com acento. Viu? Vi aí que muita gente errou. Quando a gente faz, quando a gente, se coloca uma pergunta, o porquê no final, ele é separado e com acento. Ó, vou repetir aqui para vocês. Quando a gente está fazendo uma pergunta, se o porquê vem no início da pergunta, ele é separado e sem acento. Mas se o porquê fica no final da pergunta, aí ele é separado e com acento. Percebo que só muda o acento, mas ele continua separado. Então, se eu estou fazendo uma pergunta, é separado. Se é no início, é sem acento. Se é no final, é com acento. Tá? Então, assim, vocês podem ir pegando uma regrinha e ir fixando ela. E aos poucos vocês vão pegando outras regrinhas. Mas esse da pergunta, dá para vocês aprenderem, tranquilo. Porquê separado, no início da pergunta sem acento, no final da pergunta com acento, certo? Vamos para a letra O. Quase finalizando, tá? Põe um pouquinho de paciência que a gente está concluindo. Letra O. Ele viajou porque foi chamado para uma festa. Então, qual é o porquê que eu utilizo aqui? Ele viajou porque foi chamado para uma festa. No caso aqui é uma explicação, né? Uma explicação, uma resposta. Letra P. Ela deve estar na escola porque está no horário. Ela deve estar na escola porque está no horário. Letra Q. A mãe quer um porquê de tanto choro. A mãe quer um porquê de tanto choro. Então, a letra Q está fácil, né? Depois de um artigo, ó, que é um porquê. Então, ela quer saber um motivo. Qual é esse motivo? Qual é essa razão? Sendo que esse motivo, essa razão está acompanhado de um artigo. Qual é o porquê que eu devo utilizar? Coloquem aí no chat. Quando o porquê, né, ele vem como substantivo, e quando ele vem depois de um artigo, o porquê é junto e com acento. Viu? Então, quando eu quero saber o porquê, um porquê, ele é junto e com acento. Muito bem, Milena. Milena aí conseguiu acertar. Ver se tem mais alguém que vai colocar aí que acertou. Se tiver errado, já tem que relembrar. E o porquê depois de um artigo. Muito bem, Guilherme. Parabéns. E aí que vocês estão acertando bastante. O Isaac também. Então, ó, o porquê depois de um artigo ou como substantivo e como substantivo também, ele é junto e com acento. Eu quero saber um porquê. Qual o motivo de tanto choro? Então, quando eu tenho esse significado de motivo e ele vem acompanhado, né, de um artigo, por exemplo, então ele é junto e com acento. Tá finalizando. Penúltima. Ana não veio à aula porque não tem caderno. E a última, muitos reclamaram, mas não havia porquê.
Quem foi que vocês responderam na letra S? Muitos reclamaram, mas não havia porquê. No final de uma frase, antes de um ponto, qual é o porquê que a gente utiliza? Olha só. Porquê separado e com acento, né? Isso, Cauane. Cauane não, Isaac, perdão. Isaac colocou que era separado e com acento. E é justamente quando o porquê vem antes de um ponto, ok? Quando o porquê vem antes de um ponto, seja ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, ele deve ser separado e com acento, né? Geralmente ele vem mais no final, a gente usa muito no final de uma pergunta, né? E aí a gente associa logo a esse porquê. Mas como essa pergunta vem antes de um ponto de interrogação, né? A gente sempre coloca o ponto de interrogação no final. Então lembra que outro ponto como ponto final ou com exclamação é o mesmo porquê. Que no caso aqui é o porquê separado e com acento. Muito bem, Isaac. Os demais estão corrigindo, né? Se estiver ok, faz aquela correção, coloca certinho. Se não, apaga e coloca o correto. E finalizamos a nossa correção, né? Apresentamos aí a atividade que vocês deveriam ter feito no caderno, que vocês fizeram, né? Eu recebi de todos os alunos. Então, inclusive, aproveito o momento para parabenizar vocês pela pontualidade, pelo envio das atividades. Estou muito feliz aí pela participação de todos. A turma está assim com um rendimento muito positivo. Então, agradeço a vocês, né, pela atenção, por estar sempre acompanhando nossas aulas, né, participando das correções. Né, temos alunos aqui que estão em todas as correções, outros não estão, mas com suas devidas justificativas. Mas eu sempre estou compartilhando e todos estão dando esse retorno, tá? Então, quem já corrigiu tudo, tira a foto e já manda para mim da atividade corrigida, tá? Que eu já vou dando ok aqui na planilha. Aos demais que estão assistindo através do YouTube, faça a mesma coisa. Finalizou a correção, tira a foto e me envia da atividade corrigida, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima correção, nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos, Danilo, João Victor, Guilherme, Isaac, Milena. Abraço. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.